Cabo, Uabro, Uruho Kadisho, Sheino Ashlom. Meus irmãos e minhas irmãs, quero começar a compartilhar com vocês a partir deste momento Eclesiologia Síriaca Ortodoxa. Vamos conhecer passo a passo, espiritualmente e teologicamente, essa magnífica igreja. Pois bem, a igreja, meu irmão e minha irmã, não é algo confinado por conceitos ou definições, porque não é um conjunto de definições. Portanto, a teologia eclesiológica, ela cristalizou-se como resultado das heresias, de cismas, de perseguições e martírios, e agora passou a distinguir-se como a verdadeira igreja em relação aos falsos grupos que até pretendem ser uma igreja. E a igreja, ela não está, de modo algum, meu irmão e minha irmã, nas obras dos livros e das ciências teológicas, mas sim, ela é um teste, uma prática, ela é uma experiência de sempre do vinde, vede e anunciai. Sem esse tripé, a igreja, ela fica invisível, sempre invisível. Então, com exceção da única frase também que ali encontramos no Credo Niceno-Constantinopolitano, do qual a gente pode expressar com atividade e também com os nossos conhecimentos, essa melhor definição: em uma só igreja, una, santa, católica e apostólica igreja. Não encontraremos nenhuma definição do que seja a igreja fora desta magnífica expressão dada pelos nossos apóstolos neste Credo Niceno-Constantinopolitano. Então, não se pode especificar o que está claro em si mesmo, o que explica a ausência de um capítulo sobre a igreja em todas as primeiras apresentações da sua doutrina cristã, desde Orígenes e Mor Gregórios de Nissa. Alguns pesquisadores, meus nobres e caríssimos irmãos, contemporâneos, acreditam que a própria igreja não definiu a sua natureza e sua essência, pois a eclesiologia da igreja ainda está em processo de formação e informação. Só se ama aquilo que conhece e só se prostra para aquilo que ama. Então, muitos de nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, definir, entender na íntegra o que é ser e o que é esta igreja. A Igreja de Cristo, ela não é uma instituição. É uma vida nova com Cristo e em Cristo, guiada sim pelo Espírito Santo. Mas os cristãos levam esse nome porque vivem em Cristo e assim Cristo vive neles. E a encarnação não é apenas uma ideia ou uma teoria, meus irmãos. É sobretudo um acontecimento que ocorreu uma vez na história para todo sempre, mas contém todo o poder e continuidade na eternidade e nesta encarnação permanente, que é uma união completa que na natureza divina, junto à nossa natureza humana, constitui aquilo que chamamos de igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo porque é uma vida com Ele. E nós expressamos essa ideia quando chamamos a igreja de esposa de Cristo ou a esposa da palavra. A unidade de uma vida completa, o fato de sua diferença não nega que seja uma união de dois em um. Uma união que não
nega, mas ela é na verdade uma união de dois em um, uma união que não se dissolve na dualidade e não se consome nesta unidade. Mas Cristo, glória a Ele, não é apenas uma pessoa divina, Ele é uma das pessoas na Santíssima Trindade e sua vida é compartilhada na essência do Pai e também do Espírito Santo. Assim, meus nobres irmãos e irmãs, a Igreja é a vida em Cristo, também a vida na Santíssima Trindade, aquela vida que não cessa de unir a Santíssima Trindade numa união que não aceita separação. Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Portanto, não pode haver uma definição satisfatória e completa da Igreja. Venha e veja. Por isso, resta, antes de definirmos a Igreja em uma definição externa, que imaginemos em sua essência mística e em sua natureza original, ou seja, meus caros irmãos e irmãs, ela é a expressão do eterno no temporal, e não a criatura que se manifesta na criatura. A essência da Igreja é a vida divina que aparece agora na vida das criaturas. Para ela, o mundo não foi criado, mas é compatível com a vida deste mundo. No entanto, a própria existência da Igreja é o objeto de fé, pois é definida pela fé como creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, mas também como medida quantitativa na sua qualidade de unidade de todos, como vida una e completa e como uma vida coletiva. Exemplo da união das três pessoas divinas e distintas. Então, mas vemos cada indivíduo vivendo uma vida isolada, egoísta. Principalmente a nossa igreja aqui em missão no Brasil precisa aprender esta mística. E que os filhos de um só Adão não veem a sua unidade, nem a percebem, embora sejam esses seres sociais, embora sejam assim tão apegados aos seus irmãos. Então, meus queridos, mas esta unidade manifesta-se no amor pelo amor e exige graças à participação na vida da única igreja definitiva e verdadeira e membros de um só corpo. A vida de cada ser humano se expande infinitamente na vida dos outros. A comunhão dos santos, a igreja militante com a igreja triunfante. Cada pessoa na igreja vive a vida de toda a humanidade e ela se tornou uma igreja. Toda a humanidade se torna a igreja, o corpo de Cristo. Todo ser humano agora é humanidade de acordo com o ditado: eu sou um ser humano e nada do que é humano é estranho às riquezas. Voltemos, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa próxima videoaula do vosso indigno servo da cruz de Cristo e do carimbo do pão de Cristo, Rabban Afrem Fernando. Até a próxima. دم تذهب شوشوتو قومت نفس من دم كوثو دم تذهب شوشوتو